Isso. Boa noite a todos, boa noite, NEP Brasília. Hoje é dia 22 de abril. Estamos hoje iniciando mais um estudo sobre parábolas e as curas de Jesus. Isso. E vamos dar início ao estudo da noite com uma leitura que eu vou compartilhar com vocês. Isso. Então vamos lá. Aqui. Isso, nosso tema de hoje é sobre a vitória da luz. Vamos falar um pouco sobre a luz. Então, vou ler esse texto aqui. Então, vamos lá. Havia um tempo em que tudo parecia noite. Não apenas lá fora, nas paisagens do mundo ainda em formação, mas dentro de cada ser, como um silêncio denso, sem nome, sem direção. Era o tempo em que a vida ainda aprendia a respirar e a alma a despertar. Então, um sopro aconteceu, como no antigo relato do livro de Gênesis, onde se diz: haja luz, e a luz se fez. Não apenas no céu, mas também no interior invisível de tudo o que viria a existir. E desde então, a história tem sido essa: um lento amanhecer. A terra se organizando, os elementos encontrando seu lugar e, no mesmo ritmo, o coração humano tentando se entender. Entre sombras e claridades, cada ser caminha como quem tateia no escuro, até perceber que a luz não vem de fora, ela começa dentro. Houve aqueles que vieram acender lanternas pelo caminho. Jesus Cristo, por exemplo, tocava os olhos dos cegos, mas não apenas os olhos do corpo. Ele despertava visões adormecidas, ensinando que enxergar é mais do que ver, é compreender. E houve também quem precisou ser envolvido por uma luz tão intensa que por um instante perdeu a própria visão. Foi o que aconteceu com Saulo, Paulo de Tarso, na estrada de Damasco. Para nascer de novo, às vezes é preciso primeiro não enxergar, para depois ver de verdade. Assim, entre quedas e recomeços, a humanidade segue. Ainda tropeça, ainda se confunde, ainda se perde em sombras antigas, orgulho, medo, ilusão. Mas algo mudou. Há uma claridade crescente, como o início do dia, que insiste em chegar, mesmo depois das noites mais longas. Chamam isso de transição, mas talvez seja apenas o mesmo movimento de sempre. É a vida aprendendo a ser a luz. E no meio deste grande amanhecer coletivo, existe um convite silencioso, pessoal, íntimo, intransferível, a aprender a acender a própria chama, porque cada gesto de bondade é uma fresta de luz, cada compreensão é um clarão suave, cada escolha no bem, uma luz que nasce pouco a pouco. O que antes era noite vai se tornando um caminho iluminado. E assim, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por mais um momento de estudo e de reflexões sobre a mensagem de Jesus, sobre seus ensinamentos, verdadeiras sementes divinas depositadas em nossos corações. Permita, Senhor, que elas possam florescer gerando luz, fortalecendo essa luz divina que existe entre nós, para que possamos, Senhor, aprender a ser luz, aprender a servir, aprender a caminhar sobre os caminhos guiados pelo nosso Mestre e Guia Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Aqui. Vamos organizando a sala, colocando a dele aqui. Ai, isso, pronto. Colocando, o João já está como co-anfitrião.
Pronto. Qualquer coisa, né? Se precisar. Muito bem. Eu fiz aquele texto, né, interessante, que a gente vai desde a gênese do planeta, sabe, onde haja luz, passando, né, com a luz organizando o planeta, organizando a vida, organizando tudo. Depois vem Jesus trazendo a luz das nossas vidas, dos nossos ensinamentos, né? Fiz até uma concordância com os cegos, um texto bonito. E depois a gente fez aquele link, né, para a gente fazer isso tudo como todo um processo que pertence à nossa transição planetária, sabe? Isso. Pronto. Vamos então. É com você, João. Então, amados, boa noite novamente. Como foi a vontade geral da maioria, hoje nós vamos dedicar o nosso estudo ao debate e à complementação doutrinária, ok? E aí eu queria começar relembrando o último versículo que conclui toda essa saga da parábola da candeia e da luz. Jesus conclui dizendo assim: desse modo, ou assim, que brilhe a luz de vocês diante das pessoas, para que vejam as boas ações de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Antes de qualquer coisa, só esclarecer para vocês que essa tradução foi retirada dos livros de consenso acadêmico de melhor tradução direta do grego quiné, do grego koiné, do grego falado na época de Jesus. Só para esclarecer, porque isso vai se repetir algumas vezes, né, existem duas linhas de tradução da Bíblia. As linhas exegéticas, que são as linhas que fazem as traduções que as religiões cristãs adotam para as suas explicações evangélicas. E existe a linha filológica, a linha acadêmica, a linha que faz as traduções para aproximar o máximo possível o sentido de cada palavra ao grego falado na época de Jesus, no grego da Palestina do primeiro século, para que a gente tenha a condição de, examinando documentos arqueológicos oficiais, poder perceber se, inclusive, a exegese, a explicação do versículo dada hoje, faz sentido naquela época. Sempre que eu puder, eu vou lembrar o grupo disso. Por quê? A função maior de extrair o espírito da letra é sempre você aproximar o que está escrito hoje com a ideia central do que se pensava na época de Jesus. Por mais que seja um desafio e por mais que tenham ainda, inclusive, confrades espíritas que achem que isso é excesso de preciosismo, né? Convenhamos que se há todo um arcabouço científico, se esforçando nesse movimento de entender mais e melhor o sentido das palavras na época de Jesus, buscando qual seria a verdadeira intenção dos apóstolos a escrever o que eles escreveram, concorde comigo, se há um esforço científico para isso, no mínimo eu tenho que concordar que a espiritualidade tem se desdobrado para isso também, né? Os esforços científicos, principalmente quando eles tentam conduzir ao bem, nós sabemos e temos notícia disso, que a espiritualidade endossa, protege, estimula e intui. E nós, como somos ciência, filosofia e religião, né? O espiritismo, antes de qualquer coisa, ele é ciência. Antes de qualquer coisa, o livro dos Espíritos é uma tese científica. Para quem ainda não percebeu, não sabe ou nunca reparou, Uhum. né, o Espiritismo nasceu de uma ciência. Por isso eu acho legal a gente tomar isso como ponto de partida. E Por aí, isso, João, só diga. uma pergunta. Uma pergunta. Então, você utilizou as Bíblias citadas ali no NEP Search seriam exegéticas?
Todas elas são exegéticas. As do Neb Sanche, todas aquelas que a Sim, gente conhece. sim. Excelente, Aham. tá certo. O texto crítico mais aceito hoje é o Nestle Aland. É um texto crítico do grego que está na 28ª Hum, edição. Ele é o mais usado hoje e o Johnson Joshua, se eu não me engano. São dois textos críticos, né, do grego o Joshua, se eu não me engano, também tem o hebraico. Mas, enfim, são textos acadêmicos. Por isso que a tradução fica um pouco diferente. Mas por que que é importante a gente pegar? Como eu falei, tentar aproximar a ideia. Então, quando Jesus fala assim, assim como? Assim como eu disse antes, a luz, vocês são a luz do mundo. Não adianta querer colocar o velador por cima de vocês, porque a sua luz vai brilhar. Não faz sentido tentar velar, tentar cercear a sua luz. Coloca ela em cima do aparador ou do velador, porque ali ela vai iluminar melhor, é mais estratégico. Assim que Jesus está falando. Então, desse modo, para você utilizar essa pouca luz que você tem, a luz da candeia, ela era para iluminar o mínimo, né? Utilize essa pouca luz estrategicamente. Para quê? Para que a sua luz brilhando diante das pessoas, elas vejam que você é portador da luz, que você tem boas ações, que você tem um nível de entendimento da lei divina prático e assertivo. E aí isso vai fazer com que elas se interessem ou desperte nos espíritos daquelas almas que estão vendo a sua luz brilhar, o interesse em também buscar a glória do Pai que está nos céus. Dito isso, vamos lá. Vamos pegar também, segundo as ciências da religião, também segundo a parte científica que estuda o Evangelho, né, o que representa simbolicamente cada uma das metáforas apresentadas, só para ajudar a gente a pensar nos conceitos doutrinários que a gente vai ver daqui a pouco. Então, segundo a arqueologia bíblica, né, e todos os seus arcabouços, antropologia, sociologia, filosofia, né, a luz, na época de Jesus, tinha um simbolismo que denotava visibilidade pública da sua conduta. Vamos lá, para quem está estranhando. João, mas luz não é questão do espírito, não é questão de entendimento? Sim, os gregos sempre tiveram a luz como símbolo do saber, porque a luz é a centelha, é a fagulha do logos divino. Mas lembre-se, Jesus falava para uma comunidade palestina. E aí, ampliando um pouco o conceito cultural, né, toda aquela região do Médio Oriente, a luz tinha muito essa questão da metáfora do simbolismo da sua conduta pública. Quem é você frente aos demais? Qual é a sua ordem moral? O que você julga ser honra? O que você acha certo ou errado? Quem é você quando todos estão te olhando e esperando algo de você? Qual é a sua conduta? E lógico, eu falo assim, João, mas isso aí não é um pouco hipócrita, porque aí você incitar a pessoa a se mostrar só na frente dos outros. Não. A sua conduta, principalmente para a cultura do Médio Oriente, começa em casa. Tanto é que todo aquele que tinha uma conduta menos polida dentro de casa, mais cedo ou mais tarde era descoberto e era excluído, mais ou menos, do seu convívio social. Perdia negócios, era proibido de frequentar a sinagoga. Luz, então, vamos pensar luz como conduta. E dentro da exegese espírita, dentro da explicação espírita, isso faz muito sentido. Porque se você pegar, por exemplo, Emmanuel, que é o nosso maior exegeta, né, o que mais produziu exegese evangélica, Emmanuel, nos textos dele, diz que a luz é a sua capacidade de expressar o princípio inteligente que você é. A luz é o quê? A expressão prática, a expressão cotidiana. Tanto que ele fala assim: a sua luz, ela só é adquirida pelo trabalho, e trabalho é lei de sociedade, é convivência. Obviamente, Emmanuel não ia destoar do sentido
do sentido consensual, né, da metáfora. Então, luz, conduta. O azeite, o óleo que alimentava a candeia, ele é o recurso essencial. É o que você já traz no seu perispírito. O conhecimento, seu nível de evolução, seu nível de entendimento da lei divina. O azeite ele representa a energia mais básica da vida doméstica da Palestina. E o azeite é produto da oliveira. E a oliveira representa na cultura hebraica, na cultura judaica, ela representa legado, tradição, força dos valores, força da transmissão. Porque a oliveira ela tem raízes bem profundas e ela dura milênios. Então, o legado. Então, quem é você? Qual o recurso que você traz das suas existências superiores, das suas existências anteriores, que moldam a sua conduta de hoje? A candeia seria o corpo, seria o veículo reencarnatório, seria a expressão da reencarnação. Por quê? Ela permite que você expresse a sua conduta no essencial, nesse lugar onde você delegou para ser o seu laboratório espiritual do seu processo reencarnatório. O módio, o alqueire, né, ele é o símbolo de tudo que esconde o seu potencial espiritual. Tudo que tenta obstruir aquilo que você tem de mais útil. Preguiça. Emmanuel transcende esse conceito com preguiça, egoísmo, má vontade, desânimo, falta de fé. Por quê? Toda vez que você vai levar a sua candeia, que é o seu veículo reencarnatório, que é o seu projeto reencarnatório, abastecido do azeite das suas experiências anteriores, que você vai colocar em prática na lei de sociedade através da luz da sua conduta, você está sendo útil. Você está fazendo parte da obra geral da criação. Você está cumprindo o seu dever. Mesmo errando, João, mesmo errando. Os nossos tropeços também fazem parte, porque sem tropeço não tem aprendizado. Sem tropeço não tem exemplo para o outro. Sem tropeçar, eu não permito ao outro a chance de me perdoar, de ser indulgente comigo. Tudo na sabedoria divina está interligado. Então, tudo que te impede de expressar a sua conduta, tudo que te impede de se lançar à prática da lei de sociedade é módio, é alqueire, é aquilo que esconde. O velador, aquele lugar estratégico. Qual é o seu lugar estratégico para que a sua luz possa chegar a maior número de pessoas, possa cooperar com o maior número de pessoas? Seu velador é no atendimento fraterno da casa espírita? Maravilha. Seu velador é onde? É escrevendo, é dando palestra, é estudando, é sendo mediador do NEP, é sendo frequentador do NEP. Eu contei para vocês a história de quando o Miguel voltou de viagem, há um mês e meio atrás. Eu fui buscar ele na rodoviária da cidade aqui do lado, Piúma, e era um domingo, já de tarde. O Miguel chegou, acho que eram umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. E aí, como eu saí muito correndo de casa e tal, estava meio apertado, cheguei e disse, Miguel, segura aí que eu vou no banheiro. Aí fui no banheiro da rodoviária pequenininha, modesta. Cheguei na rodoviária, tinha um senhorzinho limpando a rodoviária e ele ficou olhando para mim, né? Aí eu estava com muita pressa, nem falei com ele, fui lá logo pro mictório. Quando eu fiz o meu xixizinho que eu aliviei, aí eu virei para ele e falei assim: desculpa, senhor, boa tarde. Eu estava tão apertado que eu não falei com o senhor. Tem que pagar alguma coisa? Porque eu não sei se vocês sabem, é muito comum, né? Em rodoviários a gente tem que pagar. Lá no Rio, então, não tem uma rodoviária que você não precisa pagar para usar o banheiro. E geralmente, quando tem alguém cuidando do banheiro, é quando é o banheiro que você precisa pagar. Ele falou: meu amigo, aqui ninguém paga, aqui só se leva a palavra do Senhor. E me entregou uma folhinha com uma página evangélica da denominação religiosa dele. Se você já conhece Jesus, meu irmão, faça bom proveito. Se você não conhece, essa folhinha é um convite para você conhecer. Deus te abençoe e tenha um bom domingo. O cara estava limpando o banheiro, gente, num domingo, de tarde, calor, rodoviária movimentada. O velador do cara foi o banheiro da rodoviária. Ali ele estava falando do evangelho. Ali ele estava deixando a luz dele brilhar. E aí eu pergunto, onde é o seu velador hoje?
Por quê? O que não for velador, gente, não se engane, é módio. O que não for velador, o que não for o lugar estratégico, a conduta estratégica que vai te fazer servir mais e melhor ao propósito do Evangelho, confie em mim. O que não for isso é automaticamente módio, obstrução da chance de você ser útil. E, logicamente, a casa é aonde a gente está, no nosso laboratório da lei social, qualquer participação ou coparticipação coletiva, começando da sua casa, óbvio. É seu primeiro laboratório, é a sua casa. Então, alguém quer fazer algum comentário já? Alguém quer fazer algum comentário? Por favor, faça agora. Agora nós vamos entrar na metralhadora de argumentação. Ninguém quer comentar? Então, beleza, eu vou seguir, hein? Então, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo não deve ser novidade para ninguém. No seu item 24 tem, no seu capítulo 24, perdão, ele é dedicado a não ponhais a candeira debaixo do alqueire, onde, resumidamente, ele traz para a gente a necessidade da verdade e do bem serem explicados publicamente para o proveito de todos. Ali, Kardec e os espíritos, nas instruções dos espíritos, fazem um grande convite a todo aquele que se apaixonar pela doutrina dos espíritos e assim decidir viver segundo as normas e preceitos da doutrina dos espíritos, ali, naquele capítulo, Kardec e os espíritos convidam a nós todos. Não coloquem a sua candeia debaixo do módio. Não deixe a sua luz ser levada a tão pouco espaço. Explique, estude, participe, debata. Tenha a sua parcela de corresponsabilidade, de entendimento da lei divina, para que a sua luz possa brilhar e para que a espiritualidade possa te colocar no seu velador. A espiritualidade não dá ponto sem nó. Se você não está devidamente preparado para algo, a espiritualidade vai ter que colocar você em outros veladores. E aí é importante, tanto quanto saber a lei divina cada vez mais e cada vez melhor, tanto quanto isso, é importante saber qual velador você quer ficar. Qual tipo de velador? Porque na época de Jesus tinham vários veladores. Veladores de móvel, de pedra, buracos na parede, candelabros no teto, veladores em pequenas janelas. Qual é o melhor velador? João, eu sou muito tímido. Eu não conseguiria jamais fazer uma palestra. Um atendimento fraterno, então, era capaz da pessoa ter que me atender. Mas eu gosto tanto de fazer o sopão. Eu gosto tanto de sair na rua e distribuir quentinhas. Eu adoro quando a gente visita asilo, orfanato, prisão. Ali eu fico tão animado que eu consigo até dar uma palavrinha. Parabéns, meu irmão, você achou o seu velador. Prepare-se para a sua luz iluminar através desse velador o máximo possível. Até porque o essencial não é como a sua luz brilha. Apesar de ser importante, o essencial não é como. É o quanto ela brilha mais hoje do que ontem. Porque senão não haveria sentido essas duas frases que os espíritos nos trazem através de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando as suas ações, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Porque se reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos seus esforços para domar suas inclinações más. Então, é o quanto a sua luz brilha mais do que ontem. Como ela vai brilhar? É a ferramenta. A espiritualidade se incumbe disso. Você tendo boa vontade e o coração limpo para se preparar, boa vontade. Quantas vezes eu li isso em material doutrinário? Da espiritualidade falando, nós precisamos da sua boa vontade. É como se ela dissesse, e eu gosto de repetir, porque eu gosto de acreditar que seja assim. Tenha boa vontade, o resto é com a gente.
boa vontade. O resto é com a gente. Então, meus irmãos, isso se configura para nós o quanto a minha luz brilha. Se configura para nós a responsabilidade de nos aprimorarmos enquanto luminosidade refletida da obra de Deus, do Evangelho, nesse dever. Isso é um dever, isso nos configura como um dever. Um homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que si mesmo. O nosso dever é aprender essa renúncia sublime que, abrindo mão de mim, eu me torno instrumento de Deus para todos. Abrindo mão da minha individualidade, eu estou pronto para cooperar em qualquer frente que os Espíritos assim determinem segundo a vontade de Deus. Deus acima de tudo, o próximo acima de mim. E eu acima da minha ignorância. É assim que a luz brilha. Essa é a candeia. É assim que o óleo das suas experiências tem que ser usado na sua candeia. Já no livro dos Espíritos, vocês vão perceber, deixa eu só ajeitar aqui, excesso de perfeccionismo, mas para facilitar depois. O espírito prova a sua elevação, está lá na questão 918, quando todos os atos da sua vida corporal, da sua vida material, da sua vida pública, representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende quais são as regras da vida espiritual, benevolência para com todos, indulgências e imperfeições alheias, perdão a todas as ofensas, trabalho constante, renúncia daquilo que não é essencialmente necessário. Essas são as regras espirituais maiores. A questão 918 só vem endossar o que a gente está falando. A luz é sua conduta. Conduta onde? No meio social. Por isso que Jesus fala: brilha a vossa luz para que todos vejam. Seja a sua conduta um reflexo daquilo que você já entende sobre a lei divina e mais, que ela seja da forma que você já é capaz de colocar em prática esse entendimento. Lê o Evangelho? Que bom. O que que você entende dele? Melhor ainda. E o quanto você consegue praticar disso que você entende? Aí é perfeito. Porque na questão 828A, os espíritos nos dizem que quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é o de não aplicar a si mesmo. Ou seja, se você já entende o Evangelho, se não, o quanto e como você já entende o Evangelho, aplique em si para que isso reflita nas suas ações. Lembra, luz é conduta. A sua luz reflete que parte do seu entendimento evangélico? Plenamente, parcialmente, 10%, 20%? Já no livro dos médios, a gente vai ver como que essas relações entre o nosso esforço para domar as nossas más tendências, nesse processo de autoiluminação através do entendimento do Evangelho, que é a codificação da lei de Deus mais acessível a nós, como que isso se relaciona no mundo espiritual? Os espíritos, até mesmo os espíritos que não são espíritas. Divaldo que adorava falar sobre isso, né? Os espíritos espíritas. Ele falava também dos espíritos não espíritas. E tem uma passagem muito interessante, eu não vou lembrar qual é, não é psicografada pelo Chico, mas de um espírito que fala: se você soubesse o poder da conduta espírita, você ficaria o dia inteiro se examinando para saber se anda na linha da conduta da doutrina dos espíritos ou não. E ele dá o exemplo. A força da doutrina espírita aplicada por você enquanto reencarnado
é tamanha, de uma energia tamanha e de um impacto tamanho no mundo espiritual, que até os espíritos que jamais ouviram falar de Kardec se sentem tocados com as suas condutas. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma força motriz, racional, de aplicar a lei divina da melhor forma. Ela é um filtro que limpa, purifica e ainda dinamiza o Evangelho. Ela é uma antena receptora e emissora de ondas extremamente poderosas. Então, o que esse espírito fala é o seguinte: aquilo que para nós parece ser só uma candeiazinha singela, aquela minha conduta que parece ser algo banal, todo mundo faz. Mas todo mundo faz isso, João. Então, segundo essa literatura espírita, quando você faz com a plena consciência de que, sendo um professador da doutrina dos espíritos, sendo um espírita legítimo, essa conduta ganha uma nova dimensão. Ô, João, Diga, deixa eu te ler aqui, só deixo. para fechar com chave de ouro isso que você trouxe, Hum, no livro Vinha de Luz, o texto Brilhe Vossa Luz, aham, tem um trecho que resume bem o que você falou. Se a uhum, candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. É é isso. isso aí. É isso. Os livros de André Luiz, principalmente os livros de ordem de estudo transdimensional, né, Mensageiros, por exemplo, ele dá esse tipo de exemplo. Quando a pessoa tem uma conduta para o bem, ela já é observada pelos espíritos e é assessorada por espíritos que coadunam com aquela condição do bem. Então imagina a cena, você tendo uma conduta alinhada com os preceitos evangélicos que você já entende. Você tem consciência daquele entendimento. Ali você está cercado de um número de benfeitores espirituais te ajudando a entender e a realizar aquela conduta. Espíritos já diferenciados. Mas você é um espírito imperfeito. E mesmo realizando aquela conduta, você tem resquícios vibratórios mais baixos. Ou seja, você está inserido num cenário onde podem estar te observando espíritos bem menos evoluídos. Então imagina, você em sofrimento no umbral, sem entender até porque sofre porque não tem um esclarecimento evangélico, não tem esclarecimento da lei divina devido, mas você observa a cena. Como André Luiz observou, nosso lar está descrito. A pessoa tendo uma conduta de fé, inclinada para o bem, assessorada, brilhando, a luminosidade dela, né? Para um espírito num estágio inferior, você brilha. Você tendo esclarecimento, autoiluminação evangélica, você brilha. E perto de você, espíritos encarnados que também brilham. Seja sincero, você acha que essa cena não vai, pelo menos, colocar uma pulguinha atrás da orelha de um espírito sofredor? Quantos romances espíritas têm cenas semelhantes? A cena de resgate de Otávio, lá da cova dos ovoides, em Mensageiros. Um ato de amor de alguém reencarnado refletiu na espiritualidade e iluminou tudo à volta e trouxe ele de volta. Então a questão da conduta, da brilhar a luz, transcende qualquer tipo de mitigação ou de vulgaridade que você queira dar. A nossa luz brilha muito mais na dimensão espiritual do que aqui.
até porque lá é a nossa casa, aqui é o palco transitório, lá nós somos, aqui nós estamos. Então, essa obrigatoriedade de entender a sua conduta, a luz que você brilha, renovar o óleo da sua candeia, talvez até expandir a sua candeia, achar um velador estratégico para você. Toda essa movimentação ecoa também na parte espiritual e ecoa mais na parte espiritual, no sentido de cooperação. Só para a gente terminar, tem alguns resuminhos rápidos aqui, né, que eu trouxe. Falei tanto de lei de sociedade, que é onde a luz se aplica, né, só trazendo o seguinte conceito. Fiz resumos da estrutura conceitual da doutrina. A cooperação social é indispensável ao bem-estar e ao aperfeiçoamento mútuo. A gente só progride, só há lei de progresso se a lei de sociedade estiver funcionando. Se a lei de sociedade estiver funcionando mal, o progresso acontece, material, porque tem que acontecer, mas isso vai deixando o progresso moral um pouquinho para trás a cada avanço, até que chega um tempo que aí nós vamos ter que nos lidarmos com a lei de destruição, a lei de transformação. Mas a cooperação, ela é essencial. A cooperação, Emmanuel fala, né? A cooperação espontânea é o sublime ingrediente da ordem. Emmanuel trata a cooperação como a sublime lei da ordem universal. Se você tivesse que resumir tudo que a gente falou até agora numa questão do Livro dos Espíritos, né? Um bom resumo é refletir, não é nem a resposta em si, é refletir sobre o que do que fala a pergunta 768. Procurando a sociedade, ou seja, nós indo para a sociedade, nós irmos em direção ao mundo, em direção à sociedade, em direção ao mar de materialidade, que inclusive nos convida todo dia para isso. Não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou seja, na sociedade eu tenho tudo, todos os prazeres são satisfeitos, toda a materialidade faz sentido. Lá eu esqueço que a matéria só existe para que o meu espírito se manifeste. Lá, inclusive, eu vou achar um certo consolo para não me cobrar tanto em matéria espiritual. Então, Kardec pergunta: então, ir para a sociedade, procurando a sociedade, não será um sentimento que nos afasta do espiritual? Ou será que tem algo de providencial? Esse nosso afã, né? Porque uma das coisas que Kardec está falando nessa pergunta, você tem pessoas que têm tudo no interior. Kardec vivia numa época de um fenômeno migratório muito cruel na França. Pessoas que estavam realmente pararam de passar fome no campo para passar fome na cidade, porque na cidade a chance de morrer de fome era menor. Mas na cidade tinha a corrupção, tinha o mal, tinha a doença. Aí Kardec fala: tem algum, esse afã da gente querer celebrar a polis dos gregos antigos, né? Celebrar a cidade, a sociedade material. Tem algum objetivo mais geral nisso? E o Espírito da Verdade é taxativo: o homem tem que progredir. Ele só progride em sociedade. Ele só progride através da evolução material. Está lá a questão do livro dos espíritos. O progresso material, ele engendra, ou seja, ele estimula, organiza e impulsiona. Engendrar é isso. O progresso material é que engendra o progresso moral. Só existe progresso moral se houver o progresso material antes. Por quê, João? Porque está lá no livro dos Espíritos. O progresso intelectual vindo do progresso material é que te deixa discernir melhor o bem e o mal. Quanto mais você entende da matéria, mais o seu intelecto cresce. E aí mais você faz o discernimento entre o bem e o mal. E aí sim, o seu progresso moral é concluído. Ele vem paralelo ou permeando ou costurando os dois progressos, o intelectual e o material, que estão de mãos dadas. Está lá, sempre espreitando, sempre dando o seu salpique de conhecimento moral. Mas na hora que você atinge essa autoiluminação, aí o progresso moral vem e coroa toda essa dinâmica. O homem tem que progredir. Por isso precisa da sociedade, precisa da matéria, precisa do intelecto. Se ele viver isolado, não é possível progredir. Por mais que ele tenha faculdades extraordinárias cedidas pela misericórdia divina, mas sozinho.
Você não consegue. Você precisa. No insulamento, a espiritualidade fala que acontece o contrário. Você vai se embrutecendo. Você vai diminuindo as suas competências de evolução intelecto e moral. E aí também, agora algumas conclusões, óbvias, mas só para a gente relembrar e poder ir para o nosso debate, né? A luz só brilha pelo exemplo. Não adianta querer fazer luz nenhuma brilhar, só igual eu faço aqui, ó, de gogó. Não dá. Em Viagem Espírita 1862, Kardec lembra isso a gente, né? Espíritas, sois os primeiros desta grande obra. Pregai com palavras, mas, sobretudo, pregai pelo exemplo. É necessário esclarecer ainda como era na época de Kardec. Mas antes de qualquer coisa, que seu exemplo seja o pilar central, o escudo e o endosso de tudo aquilo que você fala. Como diz Paulo Freire, é necessário um alinhamento fino entre o que se fala e o que se faz. O verdadeiro espírita deve ser necessariamente bom e benevolente para com seus semelhantes, isto é, praticar a caridade evangélica em sua mais vasta acepção. Resumindo, segundo os olhos de Kardec, como é esse exemplo? Mas, repetindo, assim como na época de Kardec, é necessário brilhar a luz da verdade, é necessário que nós restauremos as verdades evangélicas. Daqui a pouco eu vou comentar sobre essa questão de Emmanuel, que para mim é uma das questões mais importantes. O homem, porém, que entra na posse dessa luminosidade do entendimento da verdade evangélica, mas que não dispõe disso, não socializa, não distribui, não compartilha, não dissemina, não multiplica, esses são os verdadeiros egoístas. Esses são aqueles que botam a luz debaixo do módio. Brilhe a vossa luz para que para que os homens vejam as suas boas obras, mas para glorificar ao Pai. Lembrar que o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, principalmente em ver o bem em tudo e em todos. Curar do seu olho mau. Curar do meu olho mau. Enxergar potencial do bem em tudo. Porque se Deus é soberanamente justo e bom e perfeito em todos os seus atributos, não há falha, não há erro. Eu que não enxergo o potencial do bem, o germe do bem naquela situação. Jesus fazia isso, ele pegou 12 pessoas periféricas na sociedade. Espíritos missionários, sem dúvidas, mas reencarnados numa posição bem desconfortável, com um índice de falhabilidade imenso. Mas Jesus enxergava o potencial. O exemplo é justamente esse. Não me importa se você é um pescador imprudente, irascível, nascido em Betsaida e trabalhando e morando em Cafarnaum. Eu não vejo isso. Eu vejo o amor incondicional que você tem a Deus e uma vontade imensa de ser merecedor de cooperar com isso. Por isso Jesus chamou a Pedro, pelo coração que ele tinha, pela resistência que ele tinha, pela perseverança que ele tinha. Por isso ele era pedra, duro, difícil, pouco maleável, mas uma rocha, impenetrável, intransponível no serviço do bem. E aí, meus irmãos, só para a gente terminar, luz como natureza do espírito, como a gente falou, a luz é uma simbologia para a conduta, sim, mas a conduta revela, a boca fala daquilo que o coração está repleto, nos ensina o Evangelho de Lucas. Então a sua conduta mostra o nível de entendimento que você já tem. E lógico, o propósito maior disso tudo é mostrar para os homens que cada um de nós, cada um do seu jeito, cada um com o que já entende e já consegue praticar. Cada um de nós
é um instrumento de Deus. E Deus esperando que nós sejamos seus instrumentos. Como diz Chico Xavier, no Evangelho de Chico Xavier, numa das pequeninas lições dele, ele fala: Jesus te espera do jeito que você está, do jeito que você já está, com aquilo que você já tem, há 2000 anos. Eu confesso para vocês, diz o Chico, que se eu fosse esperar melhores condições para começar, até hoje eu não teria começado. Então a nossa luz é pequena, nossa candeia é frágil, nosso óleo é pouco, porque somos espíritos ainda num planeta de provas e expiações. Mas nós podemos, no lugar certo, estrategicamente e com um esforço autoiluminativo, acreditem, nós podemos muito. Senão, Jesus não teria falado do jeito que ele falou. Senão não teria nos iludido, nos dado falsas esperanças de que a nossa luz pode glorificar a Deus, mostrando quem é Deus aos homens. E agora, meus amados, meus queridos, eu deixo com vocês, o meu recado está dado. Agora vamos ao debate. Quem gostaria de começar? Eu vou ali pegar um copo d'água para mim, mas já volto, tá? Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu E- achei muito importante os exemplos práticos cotidianos, né? Que o professor nos deu aí, quando ele relatou, né? A experiência dele na rodoviária, porque muitas das vezes nós temos dificuldade, eu pelo menos tenho dificuldade, para poder fazer a transposição dos fatos ocorridos, né? Que estão registrados documentalmente no Evangelho para a vida cotidiana. Então, assim, Hum, eu concebo essa ideia. Eu acho que é por aí, esse é o caminho. Mas na prática, para fazer essa transposição, por exemplo, quando nós estamos lidando com os acontecimentos cotidianos, né? uhum, Nós muito poucas vezes, pelo menos eu, lembramos, né, desses ensinamentos, desses fundamentos, né? Eu acho isso muito importante. Quando ele falou em relação ao velador, né? Que o nosso velador está em diversas circunstâncias e muitas vezes nós esquecemos que o velador ele deixa de ser algo ritualístico, né? Para ser algo vivencial. O velador sem o velador é impossível desenvolver a luz, né? tá A cortando um pouco. e desenvolver a projeção da luz. Precisa do velador. Oi? Né, tá cortando um pouquinho a sua fala, acho que houve, oscilou a internet. Mas é isso. É, Uhum. isso. Ricardo estava comentando então aqui sobre as dificuldades, né, no dia a dia que muitas vezes nós temos de, apesar de entender a palavra de Jesus, entender os ensinamentos da doutrina espírita, às vezes a gente tropeça, ou a gente sequer lembra das palavras para termos uma mudança de conduta no nosso dia a dia. Porque é ali no nosso dia a dia que nós vamos praticar. Ali é que a gente vai praticar o que tanto lemos, o que tanto estudamos, o que tanto pregamos Sim. nas aulas. Eu E, ouvi parte do comentário dele e eu então, gostei muito do entendimento que ele trouxe da simplicidade, né? isso. É esse mesmo recado, Ricardo, né? A gente às vezes fica esperando, né? Qual é a Hum. melhor coisa para fazer? Né? Ah, eu ouço muito isso, né? João, mas qual é a minha missão no Espiritismo? Não sei, cara. Aí você tem que conversar com o seu espírito protetor, com o seu mentor. Ah, mas se a minha missão foi isso, atenda.
Ah, mas não aparece para mim a oportunidade de fazer o bem. Ore, sorria, dê bom dia na rua. No seu trabalho, viu uma pessoa mais borocochô, pergunta: tá tudo bem com você? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? A oportunidade da caridade, Meimei fala isso numa lição lindíssima, né? A oportunidade da caridade está na nossa intenção de fazê-la primeiro do que na oportunidade. Antes da oportunidade de fazer caridade, esteja na intenção de fazer caridade. Então você pode fazer de todos os jeitos. Legal você ter entendido. É essa simplicidade mesmo que eu quis transmitir, né? Você pode fazer tudo, a sua luz pode brilhar o tempo inteiro. Quando não tiver nada plausível na sua frente, pare e faça uma oração. Por quem? Pelo mundo. Por todo mundo que tem fome, por todo mundo que tem sede. E é isso aí. Fazer. Tirar da ideia, do campo das ideias, como a Denise falou. Uhum. Isso, porque aí a gente desvia também, ou mesmo melhor, a gente guia melhor os nossos pensamentos para boas ações, através do pensamento. Caso contrário, a gente desvia os nossos pensamentos para outros lados, né? Não tão favoráveis. Então, esse filtro, ele é importante a gente fazer todo dia, não é mesmo? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ah, ele caiu, daqui a pouco ele volta. A internet dele oscilou, não é mesmo? Isso. Porque a gente sabe que não somos espíritas só dentro da casa espírita, não é mesmo? Não é, Ricardo? A gente não é espírita só dentro da casa espírita, nós somos espíritas mesmos, dentro e fora da casa espírita. E muitos só são, né? Então agora eu vou me comportar porque eu entrei na casa espírita. Aí a gente vai comportar, não é isso? Muda até de postura, não é isso? Muda até o sorriso, não é mesmo? Porque eu entrei na casa espírita, porque lá acham que ali os espíritos estão nos olhando, estão nos observando, estão nos Mas julgando. Uhum. aí que está o problema. É a É, questão da dosagem da luz, né? Porque acha que tem luz em excesso, né? e Luz demais ofusca a visão. Então, a gente tem que ter claro isso, né? A luz mostra o caminho, porque sem a luz a gente vive nas trevas, né? Então, só que luz em excesso ofusca. ofusca. E todo conhecimento, né, tem que vir no momento certo. O exemplo no bem, como vocês trouxeram, né, ele deve ser praticado, porém nem todos estão preparados para entender e aceitar todos os conhecimentos, né? Então, muitos não estão preparados ainda para compreender o livre-arbítrio que tem, né? Que nos torna construtores do nosso próprio futuro, né? Então, eu acho que a beleza dessa construção desses versículos, né? Enquanto o sal, ele, ele limita, né? A luz, ela se expande mais para o infinito, né? Então, a luz, ela tende a se expandir. Então, graças à luz que a gente pode ver, né? Então, essa construção do sal para a luz, eu acho muito bonito, né? Então, Jesus é muito sábio quando ele traz esses dois conceitos, né, do sal e da luz em seguida. Oi, Ricardo. Eu gostaria de fazer uma complementação, é que, partindo da sua consideração da luz, né, que ela expande, ela é propulsora, eu acho que por intermédio dessa propulsão da luz é que nós nos impulsionamos à busca da nossa liberdade, né? A liberdade sempre ela vem com o nosso interesse de ser mais feliz, não é isso? Buscar uma espécie de realização. E, no meu entendimento, esse seria o primeiro impulso do conhecimento de que nós temos uma luz para alcançar, na medida que ela se expande de nós mesmos, né? Eu queria sugerir
Não sei se vocês já assistiram um filme que está na Netflix. Eu ainda não sei se ainda está na Netflix. Que se chama Cabrini. É a história de uma noviça, ainda na época papal, do século XVIII, não, do século XIX, na Europa, precisamente na Itália, em que ela vai para os Estados Unidos e lá ela desenvolve todo um trabalho de uma caridade assim muito espontânea e sincera da parte dela, né? E eu consegui perceber assim o quanto que a consciência de que existe uma luz dentro de nós e que estamos com aquele instinto aceso, né? De buscar essa luz, aliás, caminhar para frente à medida em que a luz se expande de nós, ela propaga, e aí nós vamos buscar até onde vai a nossa própria luz. Então, este é o nosso grande desafio. A partir de então, começamos a, a colocar desafios para nós mesmos, né? Em função da nossa realização pela realização do outro. E isso, esse filme mostra de uma forma assim, muito intensa, muito profunda e muito bonita também, né? Eu não sei se vocês assistiram, mas eu vou colocar o link no grupo. É um filme que conta a história de uma freira da Igreja Católica. Mas eu acho que ultrapassa tantos limites, sabe, da questão dogmática, religiosa, né? Onde ela vive ali a, a prática da caridade para não somente ir em busca da liberdade para praticar o bem de uma forma mais ampla, mas também para conhecer a própria luz interior que essa personagem tinha. É muito interessante, se vocês quiserem assistir. É muito Quero bom. assistir sim, Ricardo. Você bota o link lá pra gente, por gentileza, Coloca. no Chama grupo. Cabrini. E outra coisa, é apaixonante. Eu não sei se é porque eu gosto muito de filme de época, né? O filme é uma. Uhum. Ah, travou. Trava um pouquinho. Daqui a pouco ele volta. Poxa, vamos Ele volta. colocar sim. Muito bom. É. Outra coisa que a gente precisa pensar, né, João? O que que. Ah, o Ricardo voltou. Voltou. Voltou, Ricardo. Você quer terminar? Você está sem som. A sua internet oscilou. Pode terminar. Você está Seria terminando. só isso mesmo, viu? Agradeço pela Tá atenção. certo. Gratidão recíproca, Ricardo. Não deixa Então, de colocar o link lá, não, por favor. é. Tá Outra coisa que a bom. gente precisa refletir, né, João? O que que Uhum. realmente impede que a nossa luz brilhe? A O nossa que que luz, impede? o que que impede? A nossa luz realmente brilha igual todos os dias? Todos os momentos? É, né, Não, seria muita presunção nossa, né? seria. A gente precisa refletir sobre isso, não é? O que que atrapalha a nossa luz brilhar? Por que que a gente às vezes passa períodos com a luz menos acesa, menos brilhante, depois a gente volta? Hum, São as hum. oscilações emocionais da nossa vida que a gente passa nesse No ciclo. mundo tereis aflições, Denise, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Exatamente. E venceu como, Jesus? Perseverando até o fim. E também Uhum, foi ele que disse para a gente: aquele que perseverar até o fim. Tempo chegará que a iniquidade será tamanha que o amor de muitos esfriará. uhum. Mas aquele que perseverar até o fim, isso vai ser salvo. Nosso amor esfria de vez em quando. É Esfria. difícil estar num planeta de provas e expiações. É Uhum. muito, como você bem lembrou, é muito oscilante. Não Oscila. há sustentação aqui. E tudo passa muito rápido. Então, realmente, para aquele que não tiver focado e perseverar, entender que tem dias ruins e tudo bem, assim como a gente precisa entender, eu vou tropeçar, eu vou errar, e tudo E- bem, né? uhum. O erro é a matéria-prima do meu aprendizado. O erro não é a,
a consequência de uma punição. O erro é a matéria-prima do aprendizado. Levanta, sacode a poeira e vai. E aí você falando sobre essa dificuldade que às vezes a gente tem de falar de Jesus, né? De como que a gente bota a nossa luz, né? É. E também endossando um pouco o que você falou e o Ricardo trouxe desse sincretismo, né? Uma vez eu ouvi uma mãe de santo falar, né? Virou para mim e falou assim: para falar de Jesus basta ter boca. Aí eu fiquei olhando ela assim. Aí eu, como um bom espírita, falei assim: não, senhora, é assim, é preciso ter um mínimo de conhecimento. Aí eu calei a boca. Aí a espiritualidade falou assim: cala a boca, fica quieto. Ela, ela tá certa, para falar de Jesus basta ter boca, Isso. né? Não precisa ser desta ou daquela denominação. Assim como para você fazer o bem, às vezes você só precisa, às vezes não, você só precisa ter boa vontade. Não precisa nem ter oportunidade. Tenha intenção, primeiro que já Ainda. a intenção já é fazer o bem. Hum, Isso. Uhum. Que mais, pessoal? Uhum. Uhum. É muitas formas, né, do dia a dia que a gente pode fazer. Como você falou, né? Falando com o próprio rapazinho lá no banheiro. É muitas pequenas ações. E cada pequena ação que a gente faz, a espiritualidade sorri para nós, não é mesmo? Você conhece a história do que o Hilário Silva conta? Eu acho que é Sigamos com Jesus, o nome da história. Depois eu vou ver direitinho, eu passo lá no grupo. E aí tinha um grupo de construção fazendo a abóbada de uma igreja, né, de uma catedral. Acho que era de uma catedral. Aí o engenheiro vira para um do mestre de obra e fala assim: vamos testar se a abóbada está com uma acústica boa. Fala qualquer coisa aí, grita qualquer coisa aí. Aí o mestre falou assim: mas como assim gritar qualquer coisa? Ele grita o que vier no seu coração, grita qualquer coisa. Aí eu acho que ele, não, não é sigamos com Jesus, não. Ele fala assim: ele fala alguma coisa de Jesus, que eu não vou lembrar literalmente agora, mas vamos supor, né, para poder encaixar na história. Jesus te ama, né, alguma coisa nesse sentido. Ele gritou, aí o engenheiro lá embaixo, grita de novo que eu não ouvi. Ele, Jesus te ama. Eu acho que é Jesus te ama. Aí o engenheiro, não, tá, não, de mais uma vez, ele, Jesus te ama. Gritou 3 vezes, bem alto. Aí o Hilário Silva fala que ele acabou de gritar, logo depois entrou um cara armado. Quem foi que gritou? Aí ele travou, assim, todo mundo apontou para ele, né? Alguém com a arma na mão, né? Eu deixo de ser cristão na hora. Todo mundo apontou para ele. Aí ele lá do alto falou assim: meu irmão, fui eu, mas eu não queria fazer nada de mal. Ele falou: não. Aí o cara veio na direção dele: desce daí, agora. Com a arma na mão. Aí ele desceu, o cara abraçou ele e falou assim: eu ia me matar com essa arma quando eu ouvi você gritando que Jesus me amava. E aí Hilário termina essa anedota dele. Para quem não conhece, Hilário Silva é um espírito que já adotou esse sobrenome de Hilário, porque ele prega o evangelho de uma maneira anedótica. Ele tem alguns livros psicografados pelo Chico que são de histórias engraçadíssimas. Eu recomendo muito Hilário Silva porque ele é uma leitura muito agradável. E aí o Hilário termina dizendo assim: às vezes, só de você atender a um pedido, você consegue fazer uma caridade que você nem imagina. Hum, Atendendo né, ele fala assim, atendendo a um pedido simples, mas com Jesus no coração, a caridade, ela avança, você não tem nem noção. bacana. Essa história é bem iluminativa. Jesus te ama. Eu posso ler a mensagem espiritual de um livro Pode, que fala sobre esses versículos que dessas duas últimas parábolas? por favor. Mensagem espiritual que está no livro A Ética de Jesus 1. Boa noite, queridos amigos.
Que alegria retornarmos nesse convívio memorável. Vocês não imaginam a quantidade de espíritos que estão participando desse nosso debate maravilhoso em torno dos ensinamentos do Mestre, porque do nosso lado de cá, e muito maior o número daqueles que interessam-se pela verdadeira renovação e transformação para o melhor. Amigos, irmãos, na noite de hoje, no estudo de tão belas palavras, vós sois a luz do mundo. Gostaríamos de apresentar a nossa contribuição. A luz nos ensinamentos do Mestre não é simplesmente o conhecimento, mas é fundamentalmente, em essência, o amor em ação, a caridade. O amor é o ensinamento maior que veio nos ensinar o Mestre. Aquele que desenvolveu o amor-caridade em si é a luz do mundo, porque o amor é o único sentimento capaz de dissolver os ódios, de dissolver o remorso, de desenvolver o perdão, de acabar com as disputas, as discórdias dos seres, de eliminar a solidão, a depressão, o egoísmo e o orgulho. É o sentimento capaz de fazer o homem bom, de transformar o planeta de provas e expiações em planeta de regeneração. O amor é o sentimento que aguarda em estado latente o desenvolvimento. É aquele que Jesus evoca, o amor que cada um possui e que está lá, aguardando a nossa coragem, a coragem de fazê-lo pegar fogo, de expandi-lo dentro de nós, de fazê-lo resplandecer bastante forte para alcançar o outro, para transformar a realidade, para construirmos a paz que Jesus nos falou. Que a paz do Mestre esteja com vocês, Espírito protetor e amigo. Lindo. Lindo. É bem bonito, né? Ele conecta a luz com o É, amor, com a caridade e o mais importante, com a transição planetária, né? Com o nosso processo evolutivo e de todo o planeta. Tudo interligado, tudo conectado. e a luz é isso, né? Está É esse presente movimento desde o início, desde o início. desde o início. Clareando as trevas, não é isso? Lá atrás, e também clareando as trevas nossas, né? Que internas. É o amor em movimento, né? É assim. Uhum. E é esse antídoto para a depressão, para o ódio, para a discórdia. A luz, ela vem iluminar. Bem. Uhum. E o interessante é que ela não se apaga. Ela sempre brilha. Depois da escuridão, sempre vem a luz. Uhum. Muito bem. E a gente tem a nossa luz, né? Para fazer brilhar sempre. Isso. Muito bem. Mais algum comentário? Esse tema, inclusive, vai ser o tema, né, do nosso evento, É, setembro. Nós vamos falar exatamente sobre a luz do mundo. Diferentes aspectos, né? Diferentes palestrantes, mas é muito bonito essa questão sobre a luz do mundo. A luz do Cristo, a luz do mundo e a luz em nós.
Eu posso ler um parágrafozinho aqui? Sim, Elba, com certeza. É do livro Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibá Chuta. Assim. Ele diz aqui: a luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não há vida. A vida é luz, quer na esfera física, quer na esfera psíquica. Apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará incontinente de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião, sob o módio da má-fé ou do preconceito, e a humanidade não dará mais um passo. Ficará estatelada, debatendo-se em trevas. É bem grande isso aí. Eu Tá fechado, João. gostei. Você gostou? Muito! Olha o módio citado no início que o João citou. O que que é o módio que ele coloca aí, O Elba? Caibar é sensacional, gente. Caibar É. Chuta, ele é um Exatamente. comentarista, Quer ele é dizer, um Uhum. comentarista maravilhoso. o módio é o quê? Como disse o João, obstruir o que deve ser útil, né? Deve ser útil. Uhum. Isso. Ele coloca direitinho aí. Muito bacana. Caibar é maravilhoso mesmo. Uhum. Muito bem. Hum. É isso, não é mesmo, pessoal? Vamos então pensar já no nosso próximo encontro para começar os próximos estudos. Já podemos dar mais um passo na nossa Podemos. caminhada, não é mesmo? Uhum. Veja aí, João, você quer que eu veja aqui? Eu Nós não vamos tô com. começar. Eu estou aqui. Acho que é Mateus 16, né? Servia dois senhores, não é? Dá uma olhada aí para mim, confere aí, por favor. Já vamos nos programar para os próximos encontros, começar a estudar. Coordenação. É, ai, não. Aí tem que estar no grupo, né? Que a gente fez um cronograma. Ah, eu boto no grupo, peraí. Peraí, Deixa peraí, eu- peraí. Tá no grupo. Tá no WhatsApp. Uhum. Deixa eu abrir o WhatsApp. Isso. Acho que é o lugar mais fácil. Uhum. Peraí, peraí. Isso. Uhum. Ah, esse aqui. O, um cronograma, um catálogo cronológico, não é esse. Tem um das, é integrado dos estudos. O sal da terra. Dos dois senhores, Mateus Isso. 6:24. Exato. Isso, A 16 não, cidade 6. 6:24. 6:24. A cidade sobre o monte nós já vimos. A lâmpada sob alqueire nós já vimos. Nós vamos para o quarto item do nosso cronograma. Os dois senhores. Mateus Mateus 6 e 6:24. 24. Será o estudo, né? Durante a semana vamos procurar, vamos estudar, vamos postar alguns textos para que a gente possa estudar, então, os dois Denise, senhores. Denise, Diga. nós temos, já saiu um cronograma? Sim, saiu, Elba. Eu E vou recolocar. por Existe favor. isso. Então, nós fizemos um cronograma Hum, dentro do Evangelho de Mateus, certo. de uma forma sequencial, certo? Não está pulado. Então, vai vir as parábolas e as curas. Não é as parábolas e as curas, é o que vier. Então, às vezes vem, como veio agora, três parábolas, vai vindo as parábolas. Quando aparecer uma cura, pode ser que apareçam três, quatro curas. O importante é que a gente está fazendo numa sequência. Tá certo? Estamos no Mateus 5, agora vamos para Mateus 6. Aquilo que for aparecendo, nós vamos estudando, seja parábola, seja cura. Dessa forma, é, nós vamos ter uma visão até melhor e ampliada do próprio Evangelho de Mateus. Por quê? Porque tem algumas parábolas que vai aparecer lá no final, co- perto dos momentos em que Jesus vai ser crucificado, como a parábola da figueira. Outras parábolas vão seguir perto do sermão das bem-aventuranças. Né? Então, cada hora a gente vai, e aí a gente vai tendo essa visão ampliada também do Evangelho de Mateus nesse sentido. Entendeu?
Então, eu vou recolocar, eu vou repostar isso, está em docs no nosso WhatsApp, tá? Toda a sequência vai dar um total grande de estudos, sabe? É, eu vou repostar ele aqui para 52 estudos que tem pronto. programado. É, eu vou repostar no grupo o cronograma só das curas, o cronograma das parábolas e depois um cronograma integrado de parábolas com as curas, que a gente respeitando a sequência de Mateus, tá? Exatamente. São 53 itens do nosso cronograma. É muito estudo, é muita coisa para a gente aprender. Muito bem, excelente. Uhum. Alguém gostaria de fazer? Então, a gente já pode. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Alguém gostaria de fazer a nossa oração final para encerrar os estudos da noite? Uhum. Posso fazer. Amado Pai, amado Jesus, agradecidos estamos por mais esse estudo. Pedimos paz, harmonia e luz a todos nós que nos encontramos aqui reunidos, a todos os irmãos que não puderam estar aqui presentes, que eles possam ter recebido a luz desse encontro e que esse encontro possa reverberar por mais luz. Que tenhamos todos um ótimo fim de noite, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos nos encontrar na próxima semana em saúde, amor, fé fortalecida, comprometimento e principalmente muito amor para nos mantermos nos passos do Cristo, seguindo seus ensinamentos. Abençoe esse estudo e pedimos a permissão para encerrá-lo. Permaneça conosco por hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém, que assim seja. Graças a Deus, agradeço Silvia, João e a todos que estiveram presentes. Agradeço a espiritualidade amiga que nos acompanha e a todos que assistirão o nosso estudo posteriormente. Pessoal, muito boa noite. Beijos, meus Fiquem queridos. Boa todos com noite a Deus, gente. todos. Deus Grande abençoe.